Receba a paz do seu irmão em Cristo, o pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no MS Aparecida, em Campinas. Aí para você, mais uma live, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estar gravando esta live aqui, falando com os ouvintes aí, né? Falando com vocês aí, mais uma vez, né? O Senhor Jesus nos permite, para a glória e honra o nome dele, tá certo? Nós estamos fazendo essas 3 lives, como eu já destaquei de manhã, né? Em agradecimento ao Senhor, né? Pelas bênçãos alcançadas e pelas bênçãos que a gente ainda vai alcançar, tá bom? Então gravamos de manhã e vamos gravar à tarde, e depois à meia-noite nós vamos gravar também, tá certo? Sempre com oração, palavra, né? Aquilo que o Senhor Jesus colocar no nosso coração, nós vamos estar trazendo para você e para a sua edificação, para o seu elevo espiritual, tá bom? Para que você cada vez mais se achegue aos pés do Senhor, né? O Senhor colocou no meu coração para mim trazer uma mensagem, né? Trazer uma palavra. De manhã foi palavra e hoje também vai ser uma palavra, né? Palavra essa que se encontra no livro de Jonas. Aí para você que tem a sua Bíblia Sagrada, quiser apanhar ela, né? Apanha a sua Bíblia e vamos fazer leitura da palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1. Né? Nós vamos ler o capítulo 1 de Jonas. Diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração? Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, meu Pai, por mais esta oportunidade, papai, de aprender um pouco mais com o Senhor através da Tua palavra. A Tua palavra foi lida, agora eu te peço, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me entendimento, a fim de que eu possa transmitir, Senhor amado, Pai querido, o que Tu queres, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém? Então vamos lá para a palavra de Deus? A palavra de Deus diz na vocação de Jonas, né, no chamado de Jonas. O Senhor pede para que Jonas se coloque na posição, porque Deus queria usar Jonas. Deus tinha visto a cidade de Nínive num terrível pecado. O povo estava pecando, provocando a ira do Senhor, em rebeldia e em desobediência. O povo já conhecia a palavra do Senhor, porque o Senhor não vai cobrar ninguém que não tem conhecimento, que não sabe o que está fazendo e o que está provocando. Nosso Deus, ele é justo, é um Deus de justiça. Então, quando ele olha para a cidade de Nínive, ele observa o pecado de Nínive, e aquele pecado cheira mal a sua narina. Fede a narina de Deus. E Deus, então, resolve levantar Jonas, chamar Jonas, que era profeta de Deus, né? Tinha um chamado do Senhor para profetizar as nações, para que Jonas se ponhasse de pé. Ele diz: levanta, Jonas, e desce a grande cidade de Nínive.
Esse levantar é Deus dizendo a Jonas: se põe na posição para mim te usar. Se põe na posição de vaso, porque eu vou te usar agora. Eu vou te enviar para você profetizar. Ou seja, se prepara, Jonas. Né? Se prepara aí na posição, se coloca na posição e busca a minha face. Se reveste aí que eu vou te enviar a uma cidade pecadora, que está me desobedecendo, está provocando a minha ira, para que você leve a minha palavra. Quando Jonas escuta a voz do Senhor, chama ele põe no seu coração de não obedecer o Senhor. Ele põe no seu coração que ele iria fugir para não fazer a vontade do Senhor, ou seja, ia se esconder. O Senhor manda ele para Nínive, e a Bíblia diz que ele quer ir para Tarsis. Vai na cidade de Jope, compra uma passagem, paga a passagem, porque sabia que o navio ia para Tarsis. Entra nesse navio, desce no porão e vai dormir. A cidade de Nínive já tinha sido enviado alguns profetas para lá, para profetizar. E eles não aceitavam. Eles escarneciam dos profetas. Eles não davam crédito. Eles apedrejavam o profeta. Matavam os profetas. E com isso, os profetas que ficavam sabendo o que a cidade de Nínive fazia com os profetas que lhe eram enviados para conserto, como Jonas, não queria que Deus tivesse misericórdia dessa cidade. Queria que Deus destruísse. Por causa das perseguições de outros profetas. De outros homens e mulheres de Deus que foram enviadas para lá. Então Jonas coloca no seu coração que se ele fugisse da face do Senhor, o Senhor destruiria aquela cidade, porque ele não ia fazer a vontade do Senhor. Ele não iria lá pregar contra o pecado, porque ele sabia que o povo também ia levantar contra a vida dele, o povo não ia aceitar. Também escarnecer dele. Mas o que mais estava no coração dele, se nós vamos aprender com o decorrer da história verídica, não é um conto de carochinha, não é uma parábola que Cristo fez comparando semelhança ao céu, não, é uma história verídica. Quando nós decorremos essa história, lá no finalzinho nós vamos ver o que Jonas almejava era a destruição do povo, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Se ele anunciasse as boas novas lá e o povo se arrependesse, o Senhor perdoaria. E não estava no plano de Jonas. Por isso Jonas resolve fugir. Ele achava que uma vez fugindo da vontade do Senhor, ele ia se esconder, o Senhor ia punir a cidade e ele não seria mais chamado pelo Senhor para poder profetizar para Nínive. Foi o que Jonas pensou. Mas não era os planos de Deus. Não era o que Deus queria. Então Jonas, ele compra passagem, entra naquele navio e vai para o porão dormir. E está no profundo sono
diz a palavra. Ele entra num profundo sono. Muitas vezes, amado, as pessoas que desobedecem à voz de Deus, eles fazem exatamente como Jonas. Eles fogem para não ouvir a voz do Senhor, para não serem cobrados por Senhor, para se colocar na posição para fazer a vontade do Senhor. Eles se isolam, eles se escondem e acham que com isso eles estão colocando um ponto final em tudo. Que Deus não vai se importar, vai esquecer deles. O tempo vai passar e tudo vai continuar a mesma coisa. Mas o Senhor vai mostrar para Jonas que não é bem assim. Não é bem assim. Porque o Senhor não está pedindo um favor de Jonas. O Senhor está dizendo, Jonas, se você quiser ir, você vai. Se não quiser, tem problema não, envia o outro. Não. A Bíblia é bem específica em dizer, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Levanta-te e vai. É uma ordem. É uma ordem. Não é um pedido. O Senhor não deixa aí opção de escolha. Ele é profeta. Ele é um homem de Deus. E todo homem de Deus tem que sujeitar a ordem de quem? A ordem de Deus. Se Deus falar vai, vai. Se Deus falar fica, fica. É Deus quem determina na sua ordem. Nós não somos chamados para fazer a nossa vontade. O próprio Cristo não falou para nós? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, vem e siga-me. Você tem que negar as suas vontades. Qual era a vontade de Jonas? Fugir. Não fazer a vontade do Senhor. Como muitos estão fugindo. Essa é a vontade da pessoa, fugir. Eu não vou obedecer ao Senhor. Eu não vou fazer. E o Senhor não vai me obrigar. Muitos falam, o Senhor me deu um livre-arbítrio para me escolher, então eu não vou fazer, eu não vou falar, não vou pregar, não vou orar, eu não vou fazer. Achando que este é um ponto final na história. Mas nesse ponto final, Deus coloca uma vírgula, porque a história não acabou. Porque o Senhor diz, levanta e vai. Quando o Senhor nos chama, Ele diz, vai fazer, vai pregar, vai ministrar, vai louvar, vai evangelizar, vai ler a minha palavra, vai orar. O Senhor não diz, se você quiser, você vai. Não, Ele dá uma ordem, Ele é específico na sua ordem. Vai, levanta-te e vai. Pastor, eu não tenho direito de escolha quando o Senhor manda. Não. Não tem. Quando o Senhor dá uma ordem, Ele quer que esta ordem seja cumprida, seja executada. Mas se eu não quiser fazer? E se eu falar que eu não vou? E se eu falar que eu não faço? Eu posso fazer isso, não posso? Pode. Claro que pode. Você não é obrigado a fazer. Deus não vai te obrigar. Ele manda você ir. Mas te obrigar, não. Então eu posso não fazer? Pode. Só que Ele vai mostrar para você as bênçãos que você alcança quando você obedece e o fruto da sua desobediência. O que você ganha com isso? Dá uma olhadinha para a história de Jonas.
Jonas colocou um ponto final, Senhor. Levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou diante de mim. Jonas pôs no seu coração, eu não vou. Comprou a passagem, entrou no navio e acabou a história. Não, amado, não acabou a história. A história não acaba aí. A história não acaba aí. Veja que quando Jonas entra no navio e vai dormir, o Senhor sopra sobre o grande mar, o vento. As águas ficam agitadas. As ondas, com o vento batendo nas águas, começa a criar ondas cada vez mais altas. Aquela água bate com força no casco do navio. Tá, madeira. Imagina o barulho. Tá, o vento. Tá, no navio. Imagina o navio balançando. A tempestade, chovendo, assolando. Amado, eram marinheiros que estavam naquele barco. Era um navio cargueiro. Tinha muita carga ali dentro, que estava atravessando, saindo da cidade de Jope, indo para Tarsis, levando alimento, trigo, levando um monte de alimentos. Veja que o único tripulante de fora era Jonas. Então a palavra nos mostra que era um navio cargueiro, ou seja, um navio de carga. Não era um navio para passageiros. Olha como é que Deus trabalha. Olha onde Jonas queria fugir do Senhor. Dentro do navio cargueiro. Onde tinha os marinheiros, os tripulantes, né? Os marinheiros ali. Trabalhadores que trabalhavam no navio. E Jonas. Eles trabalhando no navio normalmente, movimentando a carga, arrumando a carga no navio, e Jonas lá no porão dormindo. Quem sabe ele, eu vou deitar, vou dormir, daqui a pouquinho eu acordo lá em Tarsis. Aí Deus já usou outro, ou Deus já destruiu a cidade, Deus fez o que ele quis fazer e eu fujo tranquilamente. Pensava Jonas, mas não era o pensamento de Deus. Caminhava Jonas para esse destino, mas não era o caminho de Deus. O fato é que Jonas está num sono tão profundo que mesmo com a chuva, com a tempestade, com os vendavais, o navio a ponto de se quebrar continuava dormindo. Os marinheiros todos desesperados, com medo de perder as suas vidas. Começaram a clamar pela misericórdia dos seus deuses, porque eles não conheciam o Senhor dos Exércitos. Então eles começaram a invocar seus deuses, mas não obtinham resposta. Porque quando Deus está com a mão dele, amado, não tem quem te tire. Não tem quem te livre. Pode procurar ajuda de A, de B, de C, de D. Pode ser o maior homem de Deus. Pode ser o maior pregador que você for procurar. Não te tira das mãos de Deus. Não tem onde você correr, não tem por que você se esconder, não. Passe o tempo que passar. Haja o que houver. O Senhor vai te colocar numa situação que você vai ter que reconhecer. Ou você obedece, ou você obedece. Porque Ele está mandando. E quando Deus manda, nós temos que obedecer.
Deus não está preocupado com o que você pensa. Deus não está preocupado com o jeito que você age, o jeito que você quer fazer. Deus manda você ir fazer do jeito que Ele está mandando. Deus mandou ele se pôr de pé, levantar e ir lá pregar contra a cidade de Nínive. Vai lá e prega. Fala para eles que eles estão provocando a minha ira, que eles estão em pecado. Vai lá. Manda eles se consertarem. Vai lá. Ele achou melhor e mais fácil fugir. Eu vou fugir. Eu não vou fazer. Ninguém vai me obrigar. Então colha as consequências da sua desobediência. O mar ficou agitado. As ondas ficou bravias. O navio estava pronto a se quebrar. Os marinheiros buscaram o seu Deus, não encontraram resposta. Porque era a mão de Deus operando. E operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? A Bíblia não diz? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você está na mão sendo assolado pelo adversário, o Senhor vem e te socorre. Se você está sendo assolado pelo homem, o Senhor vem e te socorre. Mas caindo na mão de Deus, quem vai te socorrer? Quem vai te livrar? Ninguém pode te livrar. Jonas está dormindo. E eu fico imaginando, amado. Eu entro nessa história com a minha mente, tentando voltar a minha mente e tentando entender esse sono profundo de Jonas. Os marinheiros lá em cima gritando, a chuva caindo, as ondas batendo no barco, aquele desespero terrível. E nós sabemos que um barco, mesmo quando o barco está assim em calmaria, ele dá uma chacoalhada, né? Tanto é que tem alguns que vai andar no barco e sente enjoo. Não consegue, né? Acostumado em terra firme, e o barco dá aquela balangadinha, então eles enjoam e até tem ânsias. Imagine numa tempestade, mas eu fico imaginando numa tempestade. Jonas lá no porão, e o barco balançando. Imagina se o corpo de Jonas não acompanhava o balanço. Mas o sono era tão profundo que ele estava desapercebido. É um sono maligno. Quando nós estamos em desobediência, nós entramos nesse sono maligno. Nós não vemos o perigo que nós estamos correndo ao provocar a ira de Deus. Porque você está provocando a ira de Deus. Deus deu uma ordem específica, vai. E Jonas diz, não. Então ele tinha que sofrer as consequências. Deus poderia matá-lo, fulminá-lo? Sim. Podia. Exterminar ele e levantar outro. Mas não era o que Deus queria. Deus queria que ele obedecesse, servisse de lição para ele aprender. Quando Deus falar, ele obedecer. Então os marinheiros estão no navio lá, tudo preocupado, tudo com medo. Tudo temendo morrer. O navio vai se afundar, vai perder tudo. E não tem o que fazer. E eles começam a questionar. O que é que está acontecendo? Por que esse mar está tão bravo? Por que nos veio tal coisa? E alguém pergunta, cadê aquele homem Jonas? Que é o nosso passageiro, onde está ele? E alguém diz, está lá embaixo no porão. E o marinheiro desce lá para baixo. E quando chega lá, Jonas está dormindo, num profundo sono. Ele acorda Jonas e pergunta para Jonas, homem, de onde você vem? De que povo é tu? Que ocupação é a tua? Olha lá a tempestade, olha o que está acontecendo. E Jonas então declara com a sua boca.
Eu sou hebreu. Eu estou fugindo da face do Senhor, daquele que fez os céus e a terra. A caminho de Tarsis. Eu não sei a distância que o barco já tinha percorrido. Se era pouca, se era muita distância. O fato é que o navio já estava em alto mar. Então, o marinheiro sobe para cima e diz: vamos clamar. Vamos falar, quem saiba. Esse vento cessa se nós clamar e pedir para o nosso Deus. Vamos clamar, vamos falar com ele. E sobe para cima. E eles lançam sorte. Antes disso eles tinham lançado sorte, né? Já tinha caído a sorte sobre Jonas. Não tinha como Jonas escapar. Todos já sabiam que a culpa era de Jonas. E eles chegam até Jonas e dizem: Jonas, e agora? O que nós vamos fazer? Jonas diz: olha, é sobre mim, é por minha culpa, me joga no mar, que aí o mar vai se acalmar. Eles temeram, dizem: não. De repente seu Deus cobra o seu sangue de nós e começaram a esvaziar a carga do navio, jogando tudo para deixar o navio mais leve, para todo mundo escapar. Mas não adiantou. Não adianta. Só existe uma forma de convencer Deus que você está arrependido. Que você está arrependida. Só tem um jeito. É chamar para você a responsabilidade. Jonas não podia mentir? Mentir o seu povo, mentir a sua ocupação, disfarçar, dizer que a culpa não era dele, a culpa era dos outros, colocar a culpa em alguém. Mas ele viu que não adiantava. Ele viu que não adianta fugir de Deus, que ninguém consegue. Ninguém consegue fugir de Deus, amado. Ninguém consegue se esconder eternamente. Deus, ele apenas dá a oportunidade para nós, para aqueles que fogem da face dele, para o arrependimento. Deus está esperando você se arrepender e declarar com a sua boca: ninguém tem culpa, não. A, B, C, D não tem culpa. A culpa é minha. Porque o Senhor mandou eu colocar de pé e fazer a vontade dele, fazer o que ele colocou nas minhas mãos, e eu não queria fazer, eu não quis fazer. Quem tomou a decisão de fazer ou não fui eu. Foi eu que me recusei. Ninguém falou para mim: aqui você não faz. Não, pelo contrário. Você foi convidado por Deus para fazer. Você foi convidada por Deus para fazer. Você é que se recusou. Você é que determinou no seu coração a não fazer. Então você está em quê? Em desobediência. Com o homem? Não. Com Deus. Porque a obra não é do homem. O homem apenas toma conta da obra. A obra é de Deus. Então, quando você desobedece uma ordem de Deus, há consequências. O vento sopra. O mar fica bravio. Assola o barco. Olha para a tua vida, vê se você está vivendo assim. Num profundo sono,
sendo assolado pelo diabo, não tem paz, está atribulado, não dorme, não come, não se alimenta direito, sempre preocupado, sempre preocupada, sempre nervoso, sempre nervosa, irritado, irritada. Tenta de todas as formas disfarçar que está bem, mas pura mentira. Pura mentira. Está vivendo de engano, está vivendo de mentira. Ninguém pode ficar bem longe do Senhor. Não fica. A solidão bate, a tristeza bate. É assolado, é assolada. Perturbado, perturbada. Não adianta mentir para si mesmo, enganar a si mesmo. Não seria mais fácil você fazer uma análise da sua vida diante de Deus e procurar obedecer a Deus, fazendo a vontade de Deus, do que lutar contra Deus, lutar contra a vontade de Deus, colocando em risco até mesmo a sua salvação. Sim. Como um rebelde ou um desobediente pode herdar o reino de Deus? Quem garante que no finalzinho do seu fôlego de vida, você vai ter tempo de dizer para o Senhor te perdoar e te salvar? Você se garante? Eu me lembro que uma mulher de Deus teve uma experiência com um esposo que tomou veneno, chumbinho, veneno para matar animais, Eles usam isso muito para matar animais. Põe no alimento, o animal come e acaba morrendo, O chumbinho mata, E o seu esposo, não vigiando e Satanás o assolando, ele resolveu tomar esses chumbinhos para tirar a sua própria vida. Na hora que ele tomou, o diabo incentivou ele a tomar. Depois que ele tomou, que ele começou a sentir os primeiros sintomas, ele viu que não era para ele ter feito aquilo, que ele foi induzido pelo diabo a fazê-lo. E ele correu e pediu ajuda. Levaram ele para um posto de saúde, fizeram lavagem estomacal, viu que não ia resolver, que ele ia morrer, chamaram então a ambulância e levaram ele. E ele passou alguns tempos, algumas horas fazendo lavagem novamente, ficando em observação, até que ele se recuperou e voltou para casa. E ela fez questão de um dia perguntar para ele: olha, quando você estava na angústia da morte ali, sofrendo, sendo assolado pelo veneno ali, você viu que você ia morrer, você lembrou de pedir perdão para Deus? Eu disse: lembrei nada. Lembrei não. Então veja, que se Deus permitisse que Satanás tivesse êxito em tragar a vida dele, ele certamente estaria no abismo. Porque ele tirou a sua própria vida e não houve arrependimento. Então é muito difícil uma pessoa que está no profundo sono se arrepender na última hora. Por isso o Senhor dá muitas oportunidades para que haja o arrependimento. Para que a pessoa caia em si no que está fazendo. E ela veja que afastada de Deus, ela não tem nenhum êxito. Pelo contrário. Foi o que o Senhor fez com Jonas. Mesmo Jonas naquele casco daquele navio, ainda não tinha se arrependido.
Quando os marinheiros viram que não tinha jeito, que eles realmente iam perecer, iam morrer, o barco ia se afundar, não teve outra forma a não ser pegar Jonas e jogar naquele alto mar, para que Jonas sofresse as consequências da sua desobediência. Porque os marinheiros não tinham culpa. Deus havia dado uma ordem para Jonas, não para os marinheiros. Ou seja, Deus jamais vai punir os inocentes por causa de um culpado. Não, Deus vai tratar com um culpado e dar livramento para os inocentes. No caso dos marinheiros, eles não serviam a Deus, não tinham conhecimento de Deus, não conheciam a lei de Deus, eles eram inocentes. O culpado era Jonas. Não foi eles que entraram na história de Jonas, foi Jonas que entrou na história deles. Por causa de sua fuga. Quando Jonas cai no alto mar, Deus então dá mais uma oportunidade para Jonas pensar. Porque Deus dá. Deus era misericordioso, ainda que nós somos rebeldes e teimosos, mas Deus dá oportunidades. Enquanto Ele vê que há chance de alcançar o teu coração, Ele dá oportunidade. Veja que Jonas não tinha se contaminado. Jonas não estava vivendo uma vida de pecado, Jonas não foi para o prostíbulo, Jonas não foi beber. Ele estava em desobediência pela fuga, por fugir de não fazer a vontade do Senhor. Então Deus viu que se colocasse Jonas no estreito, para Jonas meditar e pensar, Jonas teria que tomar uma decisão. E é assim que Deus faz com os rebeldes e com os desobedientes. Deus coloca num estreito tão grande, que o rebelde, a desobediente, tem que escolher. Ou ficar ali sendo assolado pelo diabo, ou se arrepender e voltar para as boas obras. Voltar para a casa do Senhor e obedecer ao Senhor. Então Jonas cai no alto mar, vai afundando. Jonas sabia que conforme ele descia no alto mar, o seu corpo ia congelando. E ele corria risco de perder a sua vida, sim. Mas não era o que Deus queria. Não era o que Deus almejava. Então Deus prepara um grande peixe. E esse peixe, então, ele engole Jonas. E Jonas permanece dentro do ventre desse peixe. E dentro do ventre daquele peixe, Jonas tem mais uma oportunidade. Era uma porta de escape que Deus abriu para Jonas. Uma escolha. Jonas, agora você escolhe, está nas tuas mãos. Você quer morrer? Ou você quer fazer a minha obra? Você quer me obedecer? Ou quer continuar me desobedecendo? Você que escolhe, Jonas. Vou te dar tempo. Tempo ao tempo. Você não fugiu? Você não ficou lá no navio dormindo? Agora fica na boca do peixe aí. Se sinta à vontade para você pensar, meditar na sua resposta. Eu aguardo. Vou ficar aqui, Jonas, aguardando a sua resposta. Enquanto você fica aí, meditando. E Jonas passou a meditar. Todo molhado,
acredito eu, sentindo frio, sentindo fome, quem sabe sentindo sede. Mas ele começou a resistir a Deus. Passou o primeiro dia, a primeira noite, e está ali Jonas pensativo, meditando o que ele vai fazer. Quem sabe até pensando, eu morro, mas não vou fazer. Passa aquele dia, o segundo, segunda noite, e Jonas começa a meditar melhor. Acredito eu que ele pensou, poxa, se eu perecer, se eu morrer, eu não vou entrar no céu, porque aí eu vou ver o Deus face a face. E desobediente eu sei que não entra no céu. Tudo que Deus está pedindo é para que eu faça a obra dele. Então eu vou pregar. Mas como é que eu faço agora? E ele começou então a invocar, através do seu clamor, através da sua oração, a misericórdia de Deus. Mostrando para Deus o quanto ele estava arrependido de desobedecer a ordem de Deus. Começou a clamar, clamar, clamar. E o Senhor do céu começou a ouvir a sua oração, o seu clamor. E o Senhor resolveu então dar uma segunda oportunidade. E a Bíblia diz que Deus dá ordem a esse peixe, para que esse peixe nade até as praias de Nínive e vomite Jonas nessa praia. Quando Jonas sai do ventre do peixe, ele levanta determinado a fazer o que o Senhor manda. Ainda não era o que ele queria. Dentro do seu coração, ele queria ver a cidade destruída. Mas se o fato era que ele estava pagando um preço por desobediência, ele falou, eu vou pregar. Quem sabe eles não se arrependam e Deus destrói. E ele começou a pregoar. Saiu na cidade apregoando ao arrependimento, para que não houvesse a destruição da cidade de Nínive. Sabe o que aconteceu? Chegou até o rei. E o rei, sabendo que ele era um profeta, um homem de Deus, o rei pregoou um jejum em toda a cidade. Ninguém come, ninguém bebe, até que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se vestiu de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça, como forma de humilhação. E Deus recebeu. Deus viu aquela cidade toda arrependida. Jonas, quando termina de pregoar na cidade, ele vai até um barranco, senta naquele barranco e fica esperando a destruição. Certamente que essa cidade não vai se arrepender. Uma cidade pecadora não vai se arrepender. E Deus vai destruir. Eu vou assistir daqui a destruição de Nínive. E ele ficou sentado ali. Um dia fatídico, um dia longo, um sol muito forte e nada de destruição. Jonas chega a ficar desgostoso, triste, por não ver a destruição da cidade. E começa a questionar a Deus. Jonas fica tão desgostoso, tão triste, que ele chega a pedir a morte para Deus. Senhor, me mata.
me mata. Mas diz o Senhor Jesus que ali nasce uma abobreira, e aquela abobreira faz sol na cabeça, faz sombra, protegendo Jonas, a cabeça de Jonas do sol. E Jonas se sente ali, por alguns minutos, um refrigério, né? Sente um conforto, um alívio. Mas quando aparece aquele bichinho, uma lagartinha, né? A lagartinha vai ali, pica naquela abobreira e puxa toda a vitamina, né? Fazendo aquela abobreira morrer e murchar. Aí Jonas não aguenta. Aí Jonas entra em desespero. E aí Deus mostra para Jonas: Jonas, olha aí, Jonas, essa abobreira que nasceu, de repente cresceu, te fez sombra. E você ficou tão satisfeito, tão contente. E quando ela morreu, você ficou tão triste. Teve dó dela. E eu não teria misericórdia, Jonas, da cidade de Nínive? Olha para esse povo. Enquanto eles estão se humilhando na minha presença, não teria eu dó deles, Jonas? E perdoaria seus pecados? E foi uma grande lição para Jonas. Talvez você está igual Jonas, né? Fugindo da face de Deus para não fazer a vontade do Senhor. Já está colhendo as consequências e já bateu o arrependimento no teu coração e você pensa: e agora? O que eu vou fazer? Agora é hora de você buscar o conselho. Agora é hora de você voltar lá atrás e se consertar. Faz o conserto, reconcilia com o Senhor, pede perdão àquele que você magoou, àquele que você feriu, nesse trajeto da sua desobediência, daquele que você levantou, daquele que você humilhou, daquele que você perseguiu. Vai lá, se conserta. Espera receber o perdão. E aí passe a fazer a vontade do Senhor que o Senhor está te mandando. Não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra escapatória. É fazer ou fazer. Senão você vai ficar perecendo. E até quando você vai suportar perecer? Até quando você vai conseguir ficar sendo assolado pelo diabo? Até quanto você vai fugir da face de Deus? Cada vez vai estreitar mais. Cada vez vai estreitar. Deus vai te colocar na moinha. Sabe aquela moinha de cana? Passa a cana uma vez por um processo, passa a segunda, passa a terceira, depois torce, só fica o bagaço. Deus vai te quebrar. Deus vai te moer para você reconhecer. Então não espera chegar no fim do poço, não. Não espera, não. Corre para os pés do Senhor antes que seja tarde. Levanta-te, te põe de pé e vai fazer o que o Senhor te manda. Vai fazer o que Ele colocou nas tuas mãos para você fazer, porque a Deus ninguém diz não. Ninguém diz não. Todos nós fomos chamados para obedecer.
Se queremos as bênçãos de Deus e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, temos que obedecer. Que os amados possam ficar com essa palavra, que através dessa live ela possa chegar até você e você possa despertar desse sono profundo e voltar a fazer o que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer, para que venha cessar essa solidão, esse sofrimento, esse desespero que você tem passado, que você tem sentido. Que você possa ter paz, amor e refrigério. Aquilo que eu não pude expressar, que o amigo Espírito Santo de Deus possa expressar melhor nos seus corações. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus de poder, a Deus de glória, a Deus de maravilha, Senhor. Está aí, meu Pai, a sua palavra que foi pregoada, Senhor. Agora eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor amado, Pai querido, trabalhar nesses corações. Aonde essa live, Senhor amado, chegar nesse coração, Papai, nessa pessoa, nessa mente, que o Senhor possa trabalhar grandemente na vida dele e na vida dela. Que eles venham reconhecer, meu Pai amado, Pai querido, a Deus tremendo de poder e voltar, meu Pai, a praticar as boas obras para a glória do Teu nome, Senhor. Visita os lares, meu Pai, transforma esses lares. Faça desses lares de verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Alcança, meu Pai, alcança esse que encontra estacionado, alcança esse que se encontra parado, meu Pai, distanciado da tua presença. Convence ele, conversa ela ao erro, meu Pai, e que ele retorne o mais rápido possível para teus braços, meu Senhor amado, fazendo o teu querer e a tua vontade, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Tá aí para você mais uma live, dizendo para você que meia-noite nós estaremos de volta aqui para a glória de Deus, tá certo? Meia-noite do dia de hoje, né? Terça-feira, dia 6 de maio, né? Nós, meia-noite estaremos aqui de volta, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus!